Salmo de número 3, e nós leremos o salmo inteiro, tá bem? Salmo de número 3. Diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar novamente? Senhor, que a tua palavra fale conosco, que sejamos profundamente transformados à medida que ela for exposta e à medida que o teu Santo Espírito falar conosco. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já leu esse salmo. O salmo de número 1, ele é muito conhecido de nós, o salmo de número 2 também, mas infelizmente alguns salmos passam despercebidos por nós, como o salmo de número 3. E é interessante porque esse salmo tem muito a dizer sobre momentos de dificuldade em nossa vida. E existe um homem que eu gostaria de compartilhar com vocês, William Cowper. William Cowper foi um grande autor e artista, criador de muitos hinos. Ele escreveu muitos hinos. Ele é um homem que passou por momentos extremamente difíceis, principalmente em doenças mentais, que o levaram muitas vezes a depressões profundas. E certa vez ele disse assim: meu Deus, teus caminhos são perfeitos, mas os meus são poluídos. O pecado enrosca em meu louvor, escorre para dentro das minhas orações. E quando eu falo daquilo que tu fizeste para salvar-me do pecado, sequer consigo falar da tua misericórdia, isto sem que o aplauso próprio rasteje para dentro de mim. As palavras de Cowper talvez sejam um reflexo muitas vezes da nossa própria situação. As palavras de Cowper talvez sejam reflexo de como há momentos em nossa vida em que Deus parece muito distante, parece muito longe. Momentos em que achamos que não há mais esperança para nós. Creio que parte da nossa vida passa por situações assim. Situações onde não vemos, situações que nós não sentimos e chegamos ao ponto de duvidar que o Senhor está conosco. Há momentos em que a nossa vida é como um deserto. O sol é escaldante, o refresco da água é mínimo, quase nada, e até mesmo a perspectiva de mudança, ela não existe, porque é mais do mesmo, e quando nós olhamos à frente, vemos areia, 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 e não há nenhum oásis. Quem nunca se viu num deserto? Quem nunca se sentiu num deserto de alma, onde as adversidades são paralisantes? O descanso e alívio já se tornaram raros, e a esperança chega a ser um mito. Quem nunca se viu numa situação assim? A maturidade, então, necessária à vida de todo cristão, ela precisa passar pelo deserto. A nossa vida não tem como não passar pelo deserto. É necessário que você passemos por momentos onde provações, adversidades e tribulações constituem quem nós somos. E é por isso que vale aqui um recado muito claro a você e a mim. Para o povo de Deus, em todas as épocas nessa terra, nada é sem combate. Nada é sem combate. E perceba, o Salmo de número 3, ele faz parte de uma coletânea.
uma coletânea que desde o Salmo de número 3 até o Salmo de número 17, Davi vai relatar sobre combates que ele teve. Combates com o seu pecado, combates com as adversidades, combates para se manter no trono, combates para falar que realmente ele é o rei de Israel e ninguém vai tirar isto dele, porque Deus o colocou ali. Então, desde o Salmo de número 3 até o Salmo de número 17, Davi constrói isso ao povo e ele deixa escritas essas coisas. As dificuldades que ele teve que enfrentar para que ele fosse estabelecido como rei de Israel. Diferentemente de outros salmos, este aqui nos traz este contexto. O contexto da família de Davi e como os problemas familiares de Davi causaram um grande mal a ele. Vocês perceberam que eu comecei a ler o salmo antes do versículo 1, não é? Porque há um subtítulo. Ou melhor, esse é o título do salmo. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Você deve se lembrar da história. A história conta que Davi teve um filho que quis usurpar o seu trono. E a gente não sabe dizer exatamente se esses problemas familiares, essas desfuncionalidades da família de Davi foram fruto do seu pecado com Batseba. Se nós lêssemos aqui o 2 Samuel, capítulo de número 11, a gente vai ver ali a descrição do pecado de Davi, e depois, logo em seguida, a esse contexto. A gente não sabe dizer se é diretamente a ligação, a relação ali, mas o que nos interessa dizer é que o cenário de Davi é de tristeza, é de perplexidade, é de perturbação. Davi e Salomão. Um salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho, e Davi, rei, pai, Absalão, usurpador, filho, e o pior de tudo, um laço seria rompido. Qualquer história familiar nos toca o coração, não é? Qualquer história que nós ouvimos sobre uma família sendo desmanchada, ou um filho que briga com o pai, ou um irmão que briga com o outro, isso traz tristeza ao nosso coração. Poucos anos atrás vimos tantas histórias de filhos matando os pais por causa de dinheiro. E os tempos bíblicos não são diferentes. Isso acontece lá também. Mas há uma pequena diferença. O povo de Israel seguiu Absalão com as ideias tortuosas dele. Diz o texto lá em 2 Samuel que o povo seguiu Absalão porque Absalão conquistou o coração do povo. Diz que o conselheiro Aitofel, conselheiro de Davi, seguiu Absalão. E outras tantas pessoas seguiram Absalão. E aí você consegue perceber? Você consegue perceber que Davi amava o seu filho, mas seu filho queria matá-lo. Você consegue perceber que Davi era ungido do Senhor sobre Israel, mas Israel não o queria mais. Era rei, mas precisava abandonar o seu trono. O cenário então proporcionava, de novo, um sentimento de fracasso, um sentimento de perda, um sentimento de dúvida. Aonde está o meu Deus? Como eu vou enfrentar tudo isso? E certamente em sua mente, talvez na mente do povo lá, na nossa mente, nós estaríamos perguntando, então este é o rei de Israel? Este é o rei segundo o coração de Deus? Há livramento para ele? Há salvação para Davi? Há salvação para mim e para os meus problemas? Há livramento de Deus para a minha vida e para a sua vida? Permita-me então nessa noite chamar a sua atenção para este salmo e dizer para você que há salvação de Deus para você. Há salvação de Deus para mim. Há salvação de Deus para nós. Deus há de nos salvar. Ele é Deus de salvação. Há salvação de Deus. Há salvação em Deus para mim. E a maneira pela qual eu escolhi dividir esse salmo é como você está vendo aí. O versículo de número 1 e 2, ele termina o versículo de número 2 com uma coisa no hebraico que a gente chama de selá.
É uma marcação, a gente não sabe exatamente o que ele significa, mas ele é uma marcação, demonstrando que ali há uma provável divisão, uma provável intenção do autor em dizer algo naquele período. E daí do versículo 3 até o versículo de número 7, no final do versículo de número 7 nós temos um outro selá, demarcando ali para nós que o Senhor, ou Davi queria dizer uma outra coisa. E ali no versículo de número 8, depois do versículo de número 8, nós temos um outro selá. Então a divisão do salmo fica muito fácil. Fica muito fácil para a gente entender o que Davi está querendo dizer para nós. E a primeira coisa que ele quer dizer para nós é que há salvação em Deus para mim, por mais que o deserto da desesperança aconteça nas nossas vidas. Os 2 versos fazem questão de demonstrar a intensidade do sofrimento de Davi, a dor das injúrias dos seus inimigos e a proximidade da adversidade. Então, portanto, olhe os versos e vejam: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E perceba, a primeira coisa aí, como tem crescido o número dos meus adversários. A intenção de Davi aqui é dizer assim: não há dúvida, existem muitas pessoas que estão contra mim. Absalão, o povo, Aitofel, Simei. Se nós voltássemos o texto lá em 2 Samuel, nós vamos ver que Davi, quando ele está fugindo, ele encontra um homem chamado Simei. E esse homem diz que seria contra Davi, porque Davi havia usurpado o trono de Saul. Então muitos são os adversários que de fato foram contra Davi. E ainda o verso repete: como tem crescido o número dos meus adversários e como eles são numerosos os que se levantam contra mim. Como são numerosos aqueles que são conhecidos como pessoas que vêm e dizem contra mim. Perceba, Davi diz que muitos são os seus adversários, ou seja, uma diversidade de adversários, e como cada um desses adversários é forte, é poderoso, pode lhe trazer um grande mal, podem ser continuamente, incessantemente maus contra Davi. A mensagem deles é a pior que existe para esse rei. Não há em Deus salvação para ele. Para Davi, ele precisava ouvir essa mensagem e perceba, a mensagem aqui não é, não existe Deus. O seu Deus não existe, como em outros salmos nós lemos. Aqui a mensagem é, Deus existe, e Ele não se preocupa com você, Davi. Eu não sei se você consegue perceber o quão dolorido é isso. Porque uma coisa é alguém dizer para nós, olha, Deus não existe. Mas uma bem diferente é dizer que Ele existe, mas Ele não se preocupa com o que você está passando. E era isso que as pessoas estavam dizendo a ele. Davi, Deus não está nem aí para você. E entenda, se as pessoas diziam isso para ele, é porque as pessoas entendiam que Deus existia. Eram pessoas que estavam ao seu redor. Eram pessoas que viviam com ele. Eram pessoas que ele nunca esperava ser apunhalado pelas costas. Portanto, a gente começa a aprender aqui que o deserto da desesperança ele é marcado pela intensidade do sofrimento. A variedade dos adversários que se levantam numa consistência e constância, com força e grandeza, nos trazem o sentimento de que não há como melhorar ou até mesmo acreditar que não há salvação. Não há salvação para mim, não há salvação para minha família, não há salvação para o meu casamento, não há salvação para os meus filhos. O deserto da desesperança ele é marcado por essa intensidade. Ele é marcado não pela inexistência de Deus, mas pelo fato de que muitas vezes nós achamos que Deus não está próximo de nós. Quando a gente passa por momentos muito difíceis, muitas vezes a gente acha que Deus não se importa mais conosco. Ele pode até existir, mas Ele não olha para nós. Ao passar por momentos e dias assim, a nossa visão se torna meio turva sobre o cuidado de Deus. Os corações já não pulsam como já pulsaram pelo Senhor, e a falta de esperança já tomou por completo
a nossa vida. O deserto da desesperança é marcado pelos golpes dos lugares que menos esperamos. O texto revela que todo o problema de Davi não veio de fora, veio de dentro da sua casa, veio do seu conselheiro, veio do seu povo. E ao passar por dias assim, a gente consegue enxergar que nada é tão ruim que não possa piorar. Os nossos dias são maus, e as expectativas que temos sobre a vida precisam ser mais reais quanto à maldade que habita em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Portanto, o deserto da desesperança ele é marcado por essas coisas. Mas deixa eu te dizer que nesse primeiro ponto vale a pena eu dizer para você que Cristo passou pelo deserto da desesperança, no meu lugar e no seu lugar. Creio que a maior lição prática desse texto seja nós olharmos para Cristo e para a maneira que Ele se compadeceu das nossas dores. Ele foi marcado pela intensidade de sofrimentos, como nós fomos marcados. Muito obrigado. Ele foi marcado pela dor angustiante ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo foi marcado pelos golpes de traição daquele que o beijou e o vendeu por 30 moedas de prata. É por isso que o autor aos Hebreus nos diz: olha, tende pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, e conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ou seja, ele foi tentado em todas as nossas fraquezas, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu irmão e minha irmã, no deserto da desesperança, lembre-se, Cristo passou pelo que você está passando. Segundo, Cristo, alegre-se nele, pois ele se compadece das nossas dores e nos chama a perseverar, a continuar, a conservar a nossa fé. Não deixe que o deserto da desesperança, marcado pela intensidade do sofrimento, pela insensibilidade a Deus e pelos golpes que nós menos esperamos, afunde a sua fé. Mas olhe para Cristo e permaneça. Confie, porque há salvação em Deus para mim e para você. Mas em segundo lugar, esse salmo também nos ensina sobre uma declaração de fé. Eu tenho aprendido muito sobre declarações de fé. Eu tenho aprendido que declararmos a nossa fé é o que nos faz continuar, é o que nos faz perseverar. O versículo de número 2, ele terminou meio triste, não é? Não há salvação em Deus para Davi. Mas o versículo de número 3 começa de uma maneira extremamente diferente. Porém, eu corajosamente, esperançoso digo, porém, Tu, Senhor, é o meu escudo. Porém, Tu, Senhor, é a minha glória. Porém, Tu, Senhor, é o que exaltas a minha cabeça. Davi, ele entende com essa adversativa, ou seja, com esse contraste, para dizer com alto e bom tom sobre a confiança, sobre a fé, sobre a sua esperança. E aí eu peço que você dê uma olhada no versículo de número 4. E veja como que Davi, no versículo de número 4, ele constrói o seu argumento dizendo: olha, com a minha voz eu clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. A ideia aqui não é nós trabalharmos palavra a palavra, mas nós entendermos o que Davi está querendo dizer. E é chave nós entendermos o versículo de número 4, porque Davi está respondendo aos seus inimigos. Os seus inimigos estão dizendo: olha, não há Deus salvação para você, Davi. Então Davi, respondendo aos seus inimigos, diz: quando eu clamo, o Senhor me responde. Então vocês dizem que não há salvação, mas eu digo: sim. Eu acredito, eu confio
que quando eu clamo ao Deus da aliança, Ele do seu santo monte, como Ele falava com Moisés, como Ele falava com o povo, como Ele falava com todos que ali Ele escolheu, Ele me responde. A melhor ideia do hebraico aqui é uma ideia de ação contínua, ou melhor, uma ação e reação, ou seja, Davi está dizendo, olha, quando eu chego ao Senhor, o Senhor se achega a mim. E isso sempre acontece. Não há nada que impeça isso. Entenda, portanto, que Davi aqui tem a plena convicção que apesar de estar no deserto da desesperança, o Deus da aliança está com ele pronto a salvá-lo. As falsidades ditas então por seus inimigos não são maiores do que a sua fé. O deserto da desesperança marcou com dores, verdade, com sofrimentos, com frustrações, mas em nenhum momento isso foi suficiente e forte para arrancar a sua fé em Deus. E aí a gente pode avançar no texto entendendo essa esperança de Davi. Porque quando a gente avança no texto, a gente vê quão bonito é o que Davi constrói aqui. Ao declarar o Senhor como seu escudo, glória e aquele que levanta a sua cabeça, é onde ele consegue encontrar paz, tranquilidade e segurança. Olha o texto. Tu, Senhor, é o meu escudo, por isso eu deito e pego no sono. Tu, Senhor, és a minha glória, por isso eu acordo. Tu, Senhor, é aquele que levanta a minha cabeça, e por isso eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O Deus da aliança é o meu escudo, por isso eu durmo em paz. O Deus da aliança é a minha glória, por isso eu acordo tranquilo. O Deus da aliança levanta e exalta a minha cabeça, por isso eu não tenho o que temer. É como se Davi estivesse dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão dizendo que não há salvação em Deus para mim, mas deixa eu dizer o que mais eu sei. Eu sei que ao clamar o Deus da aliança me ouvirá, e como meu escudo, como o meu guarda, como aquele que está ao redor de mim, como aquele que direciona a minha vida, eu posso descansar. Eu posso ter a minha identidade preservada, quem eu sou preservado, como a minha glória, como aquele que traz honra, peso, resplendor à minha vida, eu posso acordar e viver mais um dia, como aquele que levanta a minha cabeça, que me faz olhar altivo, que guarda a minha reputação e a minha honra, eu não tenho do que temer, porque Ele é quem me justifica, é Ele que confirma a sua promessa todos os dias na minha vida. Vocês podem dizer o que for, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha glória, o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. Por isso, perceba então, na prática, que Davi declara a sua fé com confiança e esperança de que ele é o escolhido de Deus. E isso não significa que ele será isento de sofrimentos. Mas isso significa que no perigo e com o perigo, Deus se mostrará ao lado de Davi. Lembram-se de Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Versículo 12, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, pois tendo sido aprovado, receberá a coroa da vida. Meus irmãos, confiem e declarem a sua confiança em Deus, porque Ele usa dos sofrimentos e perseguições, provações e adversidades para formar o nosso caráter, pois Ele é o nosso escudo, a nossa glória e aquele que levanta a nossa cabeça. E quando nós clamamos, Ele nos escuta, por causa da sua aliança.
Na prática, a identidade do Senhor não muda com as circunstâncias. Ele continua sendo o mesmo. Logo, a nossa fé ancorada e alicerçada nele produz capacidades de resiliência e perseverança maiores. Deus é quem nos guarda, por isso podemos dormir, não apenas no aspecto físico, mas também no mental. Ele é aquele quem define e comanda a nossa vida. Isso nos traz paz. Deixe que Ele define o seu caráter e a sua identidade. Deixe a sua glória para trás e reavalie o que é glória para você. Porque glória para nós não pode ser a nossa família. Glória para nós não pode ser a aprovação das pessoas. Glória para nós não pode ser o amor que dizem ter por mim. Glória para nós não pode ser o nosso sucesso. Glória para nós não pode ser o nosso trabalho. Glória para nós é Deus. E é Ele que faz com que nós sejamos, ou faz com que nós avancemos mais um dia na vida. Não permita que a sua glória seja trocada por outra coisa que não seja o Senhor. Busque a vida em piedade. Deus é aquele que levanta a nossa cabeça. Isto é, Ele quem guarda a nossa reputação e por isso não há o que temer. Portanto, vivam piedosamente diante dos homens e diante de Deus, porque Ele vai guardar a sua vida e a minha vida. Meus irmãos, existe um conceito na Bíblia chamado integridade, perfeição. E Deus nunca esperou que nós não errássemos. Pelo contrário, Ele sabe que nós vamos errar. Mas Deus espera que a cada erro nós recorramos ao trono da graça, pedindo perdão e alcancemos integridade e perfeição em Jesus Cristo. Portanto, isso é vida em piedade. Vida em piedade não é não pecar, mas é pecar e correr ao trono da graça, pedir perdão, se arrepender e se converter ao Senhor todos os dias. A última aplicação aqui é uma frase de Alan Harman, um comentarista do Antigo Testamento, que diz: não é tão somente os inimigos que se erguem, mas também o Senhor. É por isso que Davi, no versículo 7, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Meus irmãos, o Senhor, o nosso Deus, não dorme nem descansa. O Senhor nosso Deus não é surdo e nem cego. O Senhor nosso Deus é rei sobre toda a terra e somos alvo do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Portanto, a gente começa a entender aqui que não é apenas os inimigos que se levantam, mas Deus também se levantará sobre o deserto da desesperança de Davi e também no deserto da nossa desesperança por Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí a gente começa a entender o terceiro ponto e último desse texto. Quando a gente diz que há salvação para nós em Deus, a gente vê o versículo de número 8 e a gente vê: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Se o povo dizia que não há salvação, Davi afirma que tem, então agora ele afirma que a salvação está nas mãos do Deus da aliança. É o que Calvino diria sobre esse versículo. A salvação está nas mãos do Deus da aliança. E até este momento, Davi estava lutando contra os seus adversários. Os adversários diziam, Davi dizia contra eles. Mas agora, Davi muda o seu foco dizendo: o Senhor vai lutar por mim. O Deus da aliança tem a salvação em suas mãos e Ele age em favor do seu povo. O Deus da aliança é o Deus que se importa com cada um de nós e se revelou a cada um de nós poderosamente e maravilhosamente, para que nós aprendamos que a salvação não está nas nossas mãos, mas está nas mãos dEle, e tão somente dEle. É por isso que Davi diz: olha, a tua bênção está sobre o teu povo. O povo precisa saber
Não apenas eu preciso declarar a minha fé, mas o povo precisa saber que o Senhor está conosco. Se nós voltássemos à história de 2 Samuel, nós vamos ver que Davi não levantou a mão contra Absalão no primeiro momento. Ele primeiro foi ao deserto, se escondeu, fugiu, orou ao Senhor, viu aquilo que o Senhor queria fazer e depois ele foi ao encontro de Absalão. Meus irmãos, algo que em toda a Bíblia nós aprendemos é sobre a aliança de Deus. E se você reparar, a maioria das vezes que me referi ao Senhor neste sermão, procurei fazê-lo como o Deus da aliança. Porque é assim que Davi se refere a ele, o Deus da aliança. E esse Deus da aliança escolheu entrar em aliança conosco, escolheu para si ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. E nisto Deus ainda escolheu nas inúmeras administrações desta aliança fazer parte conosco, entrar em acordo conosco, em pacto conosco. E em todos esses pactos que Deus entrou conosco, Ele fez através de um representante. Em Adão, no Éden, com Abraão, em Gênesis, com Noé, a linda, também em Gênesis, com Davi. Mas na plenitude dos tempos, o Deus da aliança escolheu entrar em relação conosco através de um único e perfeito representante, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o representante para nós, perfeito, sem falha e eterno, como diria o autor aos Hebreus. Em outras palavras, a salvação para mim, a salvação para nós, porque nunca dependeu de nós ou do que diziam sobre nós. Sempre dependeu de Deus e sobre o que Ele tem a dizer e a fazer por nós. E o que Ele tem a dizer sobre isso? O que Deus tem a dizer sobre isso? A mim me pertence a salvação, e em meu Filho amado trago a bênção sobre o meu povo, porque eu sou o seu Deus, e vós sois o meu povo. Deus salvou o seu ungido da morte física, e salvou o Messias, Jesus, através da morte física. Entenda, essa parte do sermão então, queridos, não é sobre o que nós precisamos fazer, mas é o que Deus fez por nós e quem nós somos em Deus. E deixa eu te dizer que em Deus não há mais imperativos tão somente, mas há indicativos do que Ele tem a dizer sobre nós. Somos filhos amados nos quais Ele tem muito prazer, por causa de Cristo nosso Salvador. Somos povo escolhido de Deus para a glória eterna. Somos e temos certeza de que nada poderá nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. Paulo em Romanos 8 vai dizer: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se a pergunta do início foi: a salvação de Deus para mim? A salvação em Deus para nós? Eu termino esse sermão dizendo que sim. A salvação de Deus sempre houve e sempre haverá, porque nós dormimos em paz, porque Ele é o nosso escudo. Acordamos tranquilos, porque Ele é a nossa glória. E vivemos sem temer, porque Ele é a nossa justiça. E como sabemos disso? Cristo pagou o preço e nos fez povo amado, filhos amados de Deus, nos quais Ele tem muito prazer, para a glória dEle mesmo. A salvação de Deus para nós. E se nós pudéssemos abraçar o William Cooper nesse momento, nós o abraçaríamos dizendo: você faz parte dessa família. Você faz parte dessa família que encontrou salvação de Deus para si e para todo um povo. Amém? Vamos orar?
Senhor,